Meus queridos amigos, nós vamos falar do caso Roberto Jefferson, mas não com a abordagem, vamos dizer assim, mais superficial que todo mundo tá fazendo. Ah, tentou matar, não tentou matar, foi premeditado, não foi premeditado. Ah, o Bolsonaro sabia, o Bolsonaro não sabia. Não. Vamos entender aqui a consequência, ou melhor, as consequências da ação do Roberto Jefferson, como elas mexem no imaginário e como o próximo domingo pode ser um domingo que marque um novo capítulo, um novo momento na ação política dos agentes no Brasil. Você vai entender aqui, tá? Pode ser que a violência política tenha encontrado seu ato fundador e isso tenha muitos e muitos significados de agora em diante, tá? Aguardemos tempos turbulentos, será? Veja tudo agora nesse vídeo. Queridos, antes de começar, vamos lembrar, você tem que vir ao Congresso do MBL. Dia 5 de novembro, num sábado, ou seja, não esse sábado próximo, o outro, haverá o maior congresso de política do Brasil. Vamos estar lá sentado para montar um plano para basicamente enfrentar esses dois polos de poder absurdos que estão destruindo a nossa vida e estão destruindo o nosso futuro. Se você tem algum tipo de ambição em mudar as coisas, você tem que ir. Eu te aguardo lá e aqui, ó, tá meu cupom de desconto. Basta clicar no... Basta botar aqui, ó, botar mbl.org.br/congresso e te aguardo, fechou? Vamos que vamos. Olha só, todo mundo viu o que o Roberto Jefferson fez e nós precisamos entender o significado disso, porque neste canal nós vamos mais profundo, nós vamos entrar no âmago da coisa, tá? Primeiro, quem é Roberto Jefferson, tá? Precisamos entender quem é esse agente político e o porquê ele agiu dessa forma, para depois entender as consequências. Roberto Jefferson, vulgo Bob Jeff, é um cara que se apoderou do PTB, uma estrutura partidária que tentou mimetizar, eu vou usar essa palavra outras vezes, o antigo PTB do Getúlio Vargas, mas que não é. O verdadeiro sucessor do PTB do Getúlio Vargas é o PDT, que foi o partido do Brizola e que hoje está com o Ciro Gomes. O PTB, ele é um partido do centrão, basicamente isso. Roberto Jefferson era seu dono e Roberto Jefferson se tornou mais famoso ali no começo dos anos 2000, ao protagonizar aquela famosa delação do Mensalão. Foi quando o cara entregou ali o que acontecia no Mensalão, porque ele próprio era parte do Mensalão. Ele era um dos líderes de partidos nanicos que estavam operando na Câmara dos Deputados, que foram comprados na base de uma graninha mensal, operada pelo Marcos Valério, em nome do José Dirceu, em nome do governo Lula. Foi ali que o governo Lula tentou aplicar uma estratégia que é comum em cidades pequenas dentro da Câmara dos Deputados para obter maioria comprando, não era nem centrão naquela época, era o baixíssimo clero. Ele denunciou aquilo virou um escândalo que quase botou abaixo o governo Lula e ele, Roberto Jefferson, virou uma figura de destaque nacional, tá? Foi preso, e ele é um cara que sempre está sendo preso porque é um homem que não consegue atuar de forma decente. Mas ele sempre foi um homem, muito inteligente, e dois, muito capaz para um universo político, que é o universo que ele faz parte, de figuras sem propósito, sem saber onde ir. Você percebe que é um cara que, eu não digo que ele é um idealista, mas ele é um homem com uma visão maior, que faz política junto a homens de visão menor. Isso bem colocado, a gente percebe que quando houve as grandes manifestações de 2015, 16, a filha dele atuava no Congresso Nacional de modo a se aproximar do Eduardo Cunha, ela era ligada ao Eduardo Cunha, e tentar colocar o partido como um receptáculo da nova direita. Tanto que a gente recebeu muitos convites em 2015, 16 para colocar o Holliday, o Kim, o Arthur, o Rubinho no PTB. E eles até fizeram para a eleição de 2018 uma linha meio liberal com o PTB, mas nunca deu certo. O PTB, ele tentava sinalizar para a nova direita, mas não conseguia trazer as pessoas da nova direita para dentro. Até que o Bolsonaro chega à presidência da República, e aí com o Roberto Jefferson, eles entendem certos mecanismos. E foi uma coisa que o Roberto Jefferson sacou, que é uma das sacadas mais inteligentes dele. Ele percebeu que o público de direita, que é um voto de opinião, é muito carente, é muito pouco criterioso e é um público que aceita qualquer farsante. E ele falou, pô, quer dizer que se eu falar que eu sou de direita, se eu começar a ostentar uma arma aqui e ali, essa galera vai gostar de mim? E sim, as pessoas simplesmente começam a gostar dele, porque é um público carente pra caralho, né? A gente tava comentando agora esses dias, sabe, o Holliday, ele xingava o Bolsonaro, bastou ele começar a falar bem do Bolsonaro, é chuva de like. Esse público é um público carente mesmo, tem que, e assim, é um público carente
a procura de ídolos e a procura de um pertencimento num grupo maior. Porque a gente talvez, é uma coisa muito profunda, né? A gente não tem um grande senso de pertencimento, um senso de comunidade mesmo no Brasil, e a gente é tão carente por isso que qualquer um que tente simbolizar que aponta nesse mesmo caminho, e infelizmente o símbolo maior disso é o apoio ao Bolsonaro, essa galera sente, é isso aí, estamos todos juntos, é uma corrente, momento de união, vamos reforçar o Brasil de bem, né? E ela não percebe que isso aí é um grande teatro que tá enganando elas, né? Então é o que o Bolsonaro faz, é o que os bolsonaristas fazem, e é o que o Roberto Jefferson percebeu. Então esse personagem que ele criou, que é o Leão Conservador, ele é um personagem que deu muito destaque, e o Roberto Jefferson virou uma pessoa grande a ponto de, em certa medida, incomodar muito o Bolsonaro, porque o Bolsonaro viu que havia uma turma, que tinha o Roberto Jefferson, tinha os irmãos Weintraub, que é uma turma que é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Ou melhor, é uma turma que, nessa luta conservadora fingida, mas luta, ela é menos dada a fazer concessões, especialmente concessões pro Centrão, que o Bolsonaro faz porque o Bolsonaro governa, e que o Bolsonaro não é resoluto, ele não acredita em nada do que fala, portanto eles pareciam ser mais puros que o próprio Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ficava numa situação meio complicada, porque ali era uma espécie de bolsonarismo do B, mais agressivos que o próprio Bolsonaro, e isso se reforça, e vocês têm que entender, quando a gente tem lá o ano de 2020, você tem o inquérito das fake news, você tem a prisão da Sarah Winter, você tem o caso do Daniel Silveira, você tem o próprio caso do Roberto Jefferson, ou seja, o Bolsonaro pareceu um fraco ao não defender de verdade seus guerreiros, seus leões conservadores que lutavam ou pela liberdade de expressão, ou pelo direito de não usar vacina e todas essas coisas que eles consideravam importantes para si próprios. Então, eis o caso dado, tá? Ficou tudo em cima da mesa. O Bolsonaro viu que existe essa turma quer ser mais conservadora, mais guerreira, mais revolucionária do que o próprio Bolsonaro. Então o Bolsonaro usa, mas também não se aproxima demais. Até porque o Bolsonaro, no fundo, quer que eles desapareçam se eles tentarem pintar como concorrência. Some a isso pro Roberto Jefferson, galera, o próprio estado de vida dele. Ele é um homem doente, é um homem na fase final da vida dele, é um homem cujo partido foi destruído nas eleições. Essa tese de ser o mais radical que o próprio Bolsonaro não deu certo, lançou Adrilles, lançou Cogos, lançou Cunha, ninguém ganhou, todo mundo se ferrou, o partido tá quebrado, então ele é um homem que tem muito pouco a perder. E aí vem, como eu disse, como ele não é apenas um mensaleiro, né? Ele é um cara que pensa para além dessa turma, ele botou na cabeça dele que esse personagem, isso é a minha opinião pessoal, esse personagem é um personagem muito bom pra morrer como esse personagem, né? Pra ter um final de vida enquanto esse Bob Jeff, não o Bob Jeff mensaleiro, não o Bob Jeff político de baixo clero que vivia daquela raia miúda das trocas de cargo e dinheiro por influência e voto, né? Então ele está tentando se tornar o líder de uma revolução. E é isso a consequência. Vamos chegar agora, né, para as consequências. Ao tacar granadas de efeito moral e dar tiro, rajada, em carros da Polícia Federal, ele se coloca como uma espécie de um cidadão em rebelião contra o sistema. E como todo bolsonarista é levado a acreditar que há um sistema que quer que o Lula volte e que não deixou o Bolsonaro governar, não deixou o Bolsonaro fazer o que ele queria na pandemia, não deixou o Bolsonaro aprovar as coisas que ele queria, é contra, então é um sistema mau, comunista, que tem no STF, no PT, sua grande representação, mas também tem na imprensa, nos artistas, e todas as, vamos dizer, formas de poder institucional mais óbvias. Esse bolsonarista, quando vê o Roberto Jefferson dando tiro, se rebelando, ele vê ali o primeiro exemplo, tá? O exemplo originário de uma ação contundente, violenta, que possa ser replicada e imitada, tá? E isso não tô brincando, isso você não pode levar no campo da brincadeira, porque qualquer momento de ruptura ou qualquer prática violenta, ela precisa de uma prática originária, né? Existe a ideia do sacrifício originário que está presente em todas as religiões, é um sacrifício original que dele derivam todos os outros sacrifícios que são repetidos. E existe o comportamento mimético. A imagem dele atirando contra a autoridade, dizendo que está lutando em nome da liberdade, lutando contra esse sistema, ela é uma imagem poderosa. Veja, para jovens complexados em escola, o famoso atirador em Columbine, o primeiro lá nos anos 90, que entrou numa escola armada e atirou, ele virou um símbolo, e esse símbolo ele ficou impregnado na cabeça desses jovens como uma opção de rebelião, uma opção libertadora, a ponto disso ter sido repetido centenas de vezes, não só nos Estados Unidos, como em diversos outros países, inclusive aqui no Brasil, né? A ideia do atirador vingador na escola é uma ideia que já está plasmada na cabeça, não tem como arrancar.
Isso precisou uma pessoa fazer. Então a ideia da rebelião que o Roberto Jefferson faz, e o próprio discurso que ele fez, porque no fundo ele deu a entender ali no discurso que ele gravou logo após de soltar os tiros, que aquilo era quase uma convocação. Quando ele faz isso, ele colocou na cabeça de todos esses atiradores de CAC que estão fazendo vídeos, se o Bolsonaro perder não vou aceitar, e tem homens lá com armas, especialmente na região sul do Brasil tá tendo muito disso, não vamos aceitar a ideia de separatismo. Todas as ideias que que existem na cabeça das pessoas, elas ganharam um símbolo, que é a ideia do homem atirando e não aceitando uma decisão ilegítima advindo de um sistema. Quando você mete isso junto, o Bolsonaro falando que as urnas são fraudadas, que a eleição vai ser fraudada, e com um provável, caso o Lula ganhe, o provável desenho da vitória seria o Bolsonaro liderando a maior parte do tempo e no final o Lula virando, porque as urnas mais lentas, especialmente no Nordeste, entrariam depois. Nós temos aqui ingredientes para ter muita gente imitando o comportamento do Roberto Jefferson. Gente saindo às ruas, querendo fazer manifestação, não aceitando o resultado das eleições. E não se iludam, vai ter convocação para manifestação disso, tá? Gente em rebelião e gente talvez fazendo uso da violência, já tendo o Roberto Jefferson aqui dentro da cabeça dele como, olha só, alguém já fez, ele foi o primeiro. Nunca, presta atenção, nunca ignorem o efeito do primeiro a fazer, né? Nós somos seres que imitam, e seres que quando confrontados com uma imagem forte, nós tendemos a imitar de forma forte, né? Então, o poder mimético, né, o poder da imitação advindo dessa ação, meus amigos, pode dar ensejo a algo muito poderoso. E assim, não importa agora se ele foi preso ou não, tá? Isso pouco importa. O que importa é que o primeiro exemplo foi dado. E ele, nesse ponto, ele foi bastante vencedor, tá? Jogou um problema no colo do Bolsonaro, jogou um problema no colo do Alexandre de Moraes. Acho que eleitoralmente não foi bom pro Bolsonaro. Isso se ele tá buscando os indecisos aqui e ali, está buscando um voto feminino aqui e ali, tá? Mas ainda acho isso marginal. Agora, para o eleitor mais bolsonarista ferrenho, tá dado um novo padrão, tá? E esse padrão novo, ele ultrapassa todos os demais. Não foi atirar fogo contra um comunista, não foi abrir fogo contra um vagabundo. Foi contra agentes da Polícia Federal com ordens de um tribunal superior. Isso é uma grande novidade e é para isso que você tem que atentar, porque os próximos dias vão ver a maturação disso e uma possível derrota do Bolsonaro domingo vão colocar os bolsonistas mais radicais diante do dilema de Roberto Jefferson. Aceitar uma imposição ilegítima do sistema, o que vai tornar eles, vamos dizer, certamente emasculados, ou se levantar contra isso. E aí o leão conservador vai aparecer na cabeça deles e eles vão ter que tomar a sua grande decisão. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês.